Hoje queria partilhar convosco algumas ideias sobre dois assuntos que parecem assim um pouco diferentes ou desligados, mas que, na minha perspectiva, têm muito a ver um com o outro. E os assuntos são necessidade de controle, aquela coisa que muitos de nós, seres humanos, têm de querer controlar as coisas, de querer antecipar, não perder o controle, etc. Esse é um ponto. E o outro ponto tem a ver com o sentimento de frustração. E quando eu falo de frustração, não é só o sentimento de frustração, mas a forma como lidamos com a frustração. São duas coisas diferentes. Portanto, dois pontos que me parecem importantes, que é a necessidade de controle e o sentimento de frustração barra como lidamos com a frustração. Bom, quando alguém se obriga a controlar tudo aquilo que lhe acontece, a querer antecipar, a estar preparado, ou seja, a diminuir os imprevistos, imponderáveis e surpresas, etc., na verdade, na sua essência, está a tentar minimizar esse mesmo choque ou surpresa, porque quando as coisas não correm como nós gostaríamos que elas corressem, na verdade, é como se nós estivéssemos a perder o controle dessas coisas. Ora, e quando nós perdemos o controle dessas coisas, muitos de nós poderão pensar: eu não gosto de perder o controle. Bom, eu diria que aqui nesta dinâmica, digamos assim, humana, quando nós perdemos o controle de qualquer coisa, quando nós somos colocados perante o imprevisto, perante o inesperado, perante o contrário daquilo que estaríamos à espera ou que gostaríamos que fosse o desenvolvimento de alguma coisa, o que é que nós sentimos? Sentimos-nos frustrados. A frustração é uma palavra que às vezes as pessoas não usam no seu dia a dia. E hoje é verdade que há muitas palavras que parece que deixam de fazer parte do nosso vocabulário diário. Então, em vez de dizerem que me sinto frustrado, não, sinto-me ansioso, sinto-me deprimido. Pronto. E há que ter este cuidado de darmos nomes mais específicos às coisas. É natural que eu me sinta frustrado. A frustração tem a ver com um sentimento inerente ao ser humano. Ou seja, se há qualquer coisa que eu estou a fazer ou que estou a preparar e aquilo não corre exatamente como eu gostaria que corresse, eu sinto essa contrariedade, eu sinto essa adversidade, eu sinto-me frustrado. Agora, essa contrariedade, essa não conformidade com aquilo que eu estaria à espera, gera um sentimento de base. É frustração. Pronto. Agora, a forma como nós lidamos com essa frustração, aí sim, aí há uma margem de manobra muito grande e, apesar de nós, enfim, algumas das pessoas que estão aqui a ouvir esta lembrança ou reflexão poderão pensar, mas eu com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu lido sempre com a frustração da mesma maneira, ou seja, para mim, a frustração é sinónimo de ficar zangado, frustração é sinónimo de ficar ansioso, frustração é sinónimo de sei lá, qualquer outro sentimento menos bom, inquietação, agitação, irritabilidade, etc. Bom, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Portanto, eu diria que é bom nós recuarmos à essência desta coisa que muitos de nós acreditam que é a necessidade do controle. Dentro dessa necessidade de controle, eu diria que existe uma dinâmica essencial, quase nuclear, que tem a ver com a forma como nós lidamos com a frustração. A forma como nós exprimimos, manifestamos, nos comportamos quando alguma coisa não acontece como nós gostaríamos ou estaríamos à espera que ela, enfim, acontecesse ou se concretizasse, etc. Está bem? Portanto, vamos tentar olhar de forma mais cirúrgica para esta dinâmica humana de como lidamos com a frustração. Quando muitas vezes nós colocamos o problema como sendo
um problema de eu gosto de controlar tudo, eu gosto de antecipar tudo, eu gosto de preparar, eu gosto de me sentir preparado. Na verdade, nós estamos a falar de uma camada que já é uma consequência de um problema anterior. E o problema anterior tem a ver com isto, com a forma como nós lidamos com a frustração. Há quem defenda a ideia de que uma das aprendizagens mais importantes, ou de um dos ensinamentos mais importantes que nós temos para dar às crianças de tenra idade, é exatamente ensiná-las a lidar com a frustração. Uma criança que aprende precocemente a lidar com o sentimento de frustração, ela torna-se um adulto, vai se tornando um adolescente, um jovem adulto, um adulto muito mais resiliente. Aprender a lidar com a frustração é algo que, mesmo que nós já estejamos com os tais 30 e tais, 40 e tal, 50 e tal, é um circuito em termos de resposta, em termos de reação, que nós estamos sempre a tempo de mudar. E talvez seja uma das coisas mais importantes que nós teremos para fazer connosco nesta experiência humana. É ensinarmos a lidar com a frustração. Ensinarmos a lidar com as coisas que não correm como nós gostaríamos que corressem. Ensinarmos a lidar com os imprevistos, com os imponderáveis, com as surpresas, etc. Ensinarmos a lidar com comportamentos dos outros que não estão em conformidade com aquilo que nós acreditamos ou que gostaríamos que fosse, etc, etc. Portanto, tudo isto tem na sua base, na sua essência, esta dinâmica humana de como nós nos ensinamos ou como nós lidamos com a frustração. Eu gostaria que pensassem nisso, não é? Porque por vezes nós estamos, lá está, o exemplo que eu vos estava a dar, nós estamos a falar de uma camada, já de uma consequência de um problema, que é esta coisa de eu obrigo-me a controlar tudo, eu tenho que controlar tudo, eu não gosto de perder o controle. E atenção que estamos a falar já de uma consequência, não é? Estamos a falar de uma camada, de um nível que, no fundo, nos vai distraindo do verdadeiro problema. E eu digo que o verdadeiro problema, a proposta que vos deixo é esta, o verdadeiro problema talvez seja isto, seja esta dinâmica mais essencial de como nós, seres humanos, nos permitimos lidar com o sentimento de frustração. E se vocês pensam, mas isto já é uma forma, já é digamos, um piloto automático em mim, isto já é uma coisa que já existe em mim, isto é quase uma característica minha, um traço de personalidade meu. Reparem, nós estamos sempre a tempo de mudar, ok? Estamos sempre a tempo de mudar e há características em nós que valem sempre a pena nós trabalharmos. Mesmo que já estejamos com 50 e tal, 60 anos, 70 anos às vezes até, vale a pena mudar, porque como às vezes eu relembro as pessoas, é assim, mesmo que nós cheguemos a tomar uma consciência de que estamos numa prisão e já tenhamos poucos anos de vida, vale a pena nós permitirmos sair dessa prisão, porque nós não temos que morrer nessa prisão. Por isso, permitam-se pensar, refletir sobre este assunto. Será que eu posso aprender a lidar com a frustração de uma forma diferente? Será que eu preciso de o fazer? E, lembrem-se, podem sempre fazê-lo. Este cérebro humano tem essa capacidade de se religar, não é? Quase de se regenerar. Na verdade, sim. Pode criar novos neurónios, pode criar novas ligações neurais. Agora, também há uma coisa que é muito importante. Cada um de nós que se dispõe a fazer essa mudança precisa querer fazê-lo. Precisa decidir, tomar essa decisão de o fazer. Porque se nós não nos permitirmos fazê-lo,
haverá sempre uma força de bloqueio que impede essa mudança. Ou seja, temos o potencial, temos a capacidade para mudar, mas também temos um fantástico poder de sabotar essa mudança. Portanto, pensem nisso. A mudança é possível na vossa forma de lidar com a frustração, mas é importante que vocês se permitam fazê-lo, que vocês se autorizem fazê-lo. Isto depois poderá levar a uma outra reflexão, que é: se eu alterar esta característica em mim, sobre a forma como eu lido com a frustração, será que eu estou a alterar um pouco a minha identidade? Será que eu estou a alterar a minha personalidade? Sim. Alterar essa parte de nós, na forma como nós lidamos com a frustração, sim, isso vai ter um impacto muito forte e bastante evidente na nossa personalidade, na nossa identidade. E eu estou-vos a falar disto porquê? Porque nós, muitas vezes, seres humanos, temos uma espécie de medo inconsciente de alterar essa estrutura, de alterar essa dita identidade. Mas a identidade é uma coisa que deve ser vista como algo dinâmico. Isto não tem a ver, mas parece que estamos a falar de uma incoerência, de uma inconsistência. Não, estamos a falar de crescimento, maturidade, desenvolvimento. O amadurecimento é uma mudança, o desenvolvimento é uma mudança, o crescimento é uma mudança. E, portanto, se nós permitirmos que essa nossa identidade, que essa nossa estrutura possa evoluir, é natural que existam características nessa estrutura que vão mudar. É inevitável. Portanto, permitamos-nos fazer. Mesmo que, mas já não sou aquilo que era, porque quando as coisas corriam mal, eu chateava-me, etc. Aquilo era o meu feitio. Não. Nós podemos mudar isso. E talvez seja bom, saudável, necessário em nós fazer essa mudança. E se isso tiver como consequências a tal alteração da nossa personalidade ou da nossa estrutura, não é? Da identidade, assim seja. Está bem? Pensem nisso. Espero que esta reflexão ou relembrança vos possa ser útil e, se acharem por bem, olhem, partilhem. Pode ser que seja útil também para alguém que vocês conhecem. É importante ensinar-nos, reensinar-nos a lidar de uma forma mais tranquila, mais prática e pragmática com o sentimento de frustração que é inerente a esta nossa experiência humana. Pensem nisso e estão sempre a tempo de o fazer. E se acharem que precisam de ajuda, pedir ajuda não é um sinal de fragilidade ou de fraqueza. É um sinal de respeito pela necessidade de mudança e, dir-vos-ia até, é um sinal de amor próprio. Por isso, se acharem que precisam de ajuda, procurem ajuda. Às vezes precisamos de um copiloto que nos ajude, digamos, a avançar no caminho. Permitam-se fazê-lo, permitam-se procurar essa ajuda se precisar. Está bem? Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato.